1 Samuel, capítulo 22. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Versículo 23. Vimos que uniram-se a Davi os rejeitados de Israel, homens tomados pelo desespero de sua existência fracassada, homens que, se tivessem redes sociais, não seriam os mais seguidos, nem tampouco os mais curtidos. Só que foram esses que procuraram a Davi, tanto para buscar refúgio, quanto para oferecer ajuda. Não foram os mais letrados, os mais religiosos e nem os mais caridosos. Em seu ministério terrestre, Jesus foi questionado porque comia com os publicanos e pecadores, os rejeitados de Israel. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, versículos 10 ao 13. Percebem porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele não fazia acepção de pessoas e atraía para si todo aquele que reconhecia que precisava de ajuda. Aqueles 400 homens viram em Davi o mesmo que os publicanos e pecadores viram em Cristo, a chance para mudar. Eles enxergaram em Davi o que faltava em Saul: misericórdia. Davi poderia ter despachado aqueles homens, afinal, ele já tinha problemas o suficiente. Porém, onde a sociedade enxergava o fracasso, Davi enxergou a oportunidade de vitória. Os que a sociedade apontava como pecadores, Jesus via como herdeiros do reino dos céus. A atrocidade comandada por Saul e Doeg representa a missão do inimigo de Deus: roubar, matar e destruir, em completo contraste com a missão de Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O profeta Aimeleque descreveu Davi como o mais fiel e honrado dos servos de Saul. Jesus veio e nos deixou um insuperável modelo de serviço, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Outro ponto interessante é que o que Davi disse a Abiatar no versículo 22. Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Houve uma verdadeira chacina em Nobe, mas não por causa de Davi, e sim por causa da malignidade do rei Saul. Quando Cristo nasceu, todos os meninos de Belém de 2 anos para baixo foram mortos, não por causa de Jesus, e sim pela maldade do rei Herodes. Na verdade, meus irmãos, quem procurava a morte de Davi, quanto a de Cristo, procura a sua e a minha também. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, versículo 12. Quando Satanás foi expulso do céu, foi precipitada com ele terça parte dos anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 4 e versículos 7 ao 9. Então, este conflito que é cósmico, ao mesmo tempo, é uma luta pela nossa mente. O que Davi disse a Abiatar, Cristo não se cansa de nos dizer todos os dias: fica comigo, não temas, estarás a salvo comigo. Por vezes, o inimigo coloca em nossa vida zonas de conforto que nos fazem pensar que estamos no lugar seguro. Mas a todos que estão com o coração aberto à voz de Deus, assim como Davi, ele diz: não fiques neste lugar seguro. Foi porque Saul acomodou-se ao seu trono terreno que permitiu que Deus fosse destronado de seu coração. Tem um hino do Inário Adventista que diz assim no coro: somos um pequeno povo muito feliz.
Quando fui ensinar Estina aos meus filhos, o mais novo olhou para mim e disse: Não, mamãe, somos um pequeno povo gigante e feliz. E esta inocente colocação me ensinou uma profunda lição, que podemos ser vistos como poucos diante do mundo, mas aos olhos do Senhor somos grandes e preciosos. Doeg pode ter matado o corpo daqueles homens e mulheres de Deus, mas jamais poderia lhes roubar a vida eterna. Herodes ceifou a vida daquelas crianças inocentes, mas seus lugares estão guardados na eternidade. Os fariseus levaram seus planos malignos até a consumação da morte de Cristo, mas ele ressuscitou para nos coroar com a coroa do felizes para sempre. Pois nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículos 38 ao 39. Permaneça em Cristo. Não temas, pois com Ele você estará sempre seguro. Vigiemos e oremos. Bom dia, pequeno povo, gigante e feliz. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.